Bom, nosso contato nesse momento, direto dos Estados Unidos, é com o Adrianinho. Nascido e criado na Ponte Preta, tem uma identificação muito grande com a ponte. O que você pode falar quando vem a cabeça e quando vem no coração a Ponte Preta, Adrianinho? Um abraço para você. Prazer em tê-lo conosco mais uma vez. Oi, Breno, tudo bem? Prazer estar falando contigo também, novamente aí. Fazia tempo que não nos falávamos, né? Bom, o meu sentimento, todos sabem, né? Já há muito tempo. Eu fui criado, como você disse, na Ponte Preta, onde eu dei os meus primeiros passos como jogador de futebol, tanto no início de tudo, né, na categoria de base, quanto no profissional. Então eu tenho um carinho realmente especial, é o clube que eu torço, admiro, respeito e tô sempre aí conectado, sabendo de tudo que tá acontecendo, gosto de estar sempre a par do que tem acontecido na Ponte Preta, né? Essa é a minha relação com a Ponte Preta. Sempre que estou no Brasil, hoje moro nos Estados Unidos, como você disse, mas sempre que eu estou no Brasil, que eu tenho a oportunidade de ir ao Brasil, eu sempre passo lá para passear, rever os amigos e tudo mais. Agora eu queria que você falasse, Adrianinho, exclusivamente sobre base. Você já jogou muito derby na base da Ponte Preta? Eu estava até entrevistando esses dias o Alexandre Negri e ele falou sobre a rivalidade que vinha desde a base, né? Então, Breno, teve muitos derbys na base, né? Desde o Dente de Leite, infantil, juvenil, joguei vários. É, nos juniores eu não joguei tantos porque geralmente estava servindo já o profissional. Descia apenas para jogar Taça São Paulo ou jogos muito importantes, mas geralmente é, eu joguei muitos jogos no juvenil, infantil e no Dente de Leite contra o Guarani. É, A maioria das vezes eu conhecia os jogadores do Guarani, até mesmo porque a gente estudava na mesma escola e às vezes até na mesma sala de aula a gente estava. Mas quando chegava no derby, realmente a rivalidade era muito grande e os jogos eram sempre muito duros. O Adrianinho, agora falando sobre derby no profissional, eu pesquisei aqui várias fichas que você atuou em vários derbys. Como que fica também esse sentimento de jogar derby? Tem alguns derbys que nós ganhamos, como o derby que o Rirena fez 3 gols, ou o derby que o Catito Ramírez fez o gol lá embaixo no campo do Guarani, que eu estava no time e não joguei por algum motivo de cartão ou machucado. Teve um derby que eu estava com o joelho operado e por esse motivo, mas eu estava na Ponte Preta na época, no grupo, no time, e apenas não joguei por algum motivo, mas teve muitos derbys que eu participei, tanto lá embaixo quanto no Moisés Lucarelli, e muitos deles empatamos. Tivemos também um que perdemos de 2-1 lá embaixo, mas eu tive participação nos que nós ganhamos, estava na equipe. O Adrianinho, pelo que eu pesquisei aqui nas fichas, o seu primeiro derby foi em 2000, um 2-1 para o Guarani na Copa João Avelange. Depois 2001, vocês perderam também por 2-1. Aí os dois primeiros jogos de 2003 você disputou também. O que você pode falar de história de bastidor? O que aconteceu nesses jogos? Então, Breno, eu me lembro bem em 2003, você citou os derbys que nós jogamos, e foi esse ano que, se eu não me engano, no Campeonato Brasileiro, que nós vencemos por 3-1 lá embaixo, no campo do Guarani, com 3 gols do Rirena. Um jogo sensacional que nós tivemos lá, com a atuação do Rirena impressionante, fazendo 3 gols, com muita raça, do jeito que a torcida da Ponte gosta. E foi um ano muito difícil para a gente. Tivemos muitos problemas naquela época, porém conseguimos nos manter na Série A naquele ano. O Adrianinho, o ano de 2003 foi marcante para a Ponte, né? Tudo que aconteceu, a luta pela permanência na Série A, aquele time que jogou com mais de 6 meses de salários atrasados. Inclusive, esse ano, a Ponte está fazendo algo parecido, mas com relação ao acesso, né?
porque são praticamente 3 meses de salários atrasados. O Eberlin, naquela oportunidade, era diretor de futebol, agora ele é o presidente. A gente sabe os problemas financeiros que a Ponte tem por conta das últimas gestões. Qual que é a comparação até que você pode fazer com relação a isso, Adrianinho? 2003 e esse ano também. Então, realmente, como eu citei até na pergunta anterior, o 2003 foi um ano muito difícil, tivemos alguns problemas financeiros, a Ponte passou por um momento difícil também, teve a saída de muitos jogadores, porém nós conseguimos ali manter o time na Série A naquele momento, tivemos jogadores da base que subiram naquele momento para ajudar a gente, incorporaram e ajudaram muito bem ao time, como o Jean, Luiz Carlos, vários jogadores da base, e pudemos segurar a Ponte Preta na Série A. Foi um ano que nos deu muito trabalho, tínhamos também esse problema financeiro, e isso atrapalha muito, né? Hoje eu vendo de longe a Ponte Preta também passando por um momento delicado, é difícil. Teve até a saída do treinador, né? E deu certo, graças a Deus, de um treinador chegar e conseguir ajustar o time, manter aí o pessoal animado e concentrado para as partidas, né? Já que é complicado quando não vem o dinheiro no final do mês, todo mundo tem conta para pagar, os jogadores têm os seus compromissos, têm famílias, a maioria deles, e isso daí abala um pouquinho a cabeça do jogador, né? Ele não consegue dar o 100% ali, tá todo dia concentrado no que ele tem que fazer para que os ajustes necessários da equipe sejam feitos para o jogo estar cada vez melhor. Mas a Ponte Preta vem conseguindo esse feito aí, já conseguiu aí subir, agora vai buscar o título. E eu tô de longe acompanhando e torço muito, espero que dê certo e que a Ponte Preta consiga também sair dessa situação, encontrar um equilíbrio aí financeiro, voltar para a Série B, como vai voltar agora o ano que vem, e se reestruturar financeiramente, se reestruturar de todas as formas necessárias para voltar, se Deus quiser, para a Série A, né? Eu tive muitos anos na Ponte Preta e a maioria deles eu joguei a Série A, e tendo a Ponte Preta na Série A, eu acho que é onde o Ponte Pretano deseja. Especificamente sobre o jogo de sábado, Adrianinho, o que que você pode falar? O que que você está esperando da Ponte Preta, que já conquistou o acesso, agora só joga para buscar uma vaga para a final e também para tentar eliminar o Guarani, né? Essa situação no campeonato, ela é até engraçada, né? A Ponte Preta já tranquila na sua posição no seu objetivo, né? O maior objetivo, que era voltar para a Série B, agora tendo aí a oportunidade de até mesmo conseguir chegar ao título do Campeonato Brasileiro da Série C. E eu acredito que a Ponte Preta vai lutar por isso, né? Não vai ter como ter corpo mole, nada disso. E ainda mais falando-se de um derby, né? Não importa a situação, mesmo que fosse um amistoso, derby é derby, o jogador joga para valer, não tem conversa. O Guarani necessita da vitória, com certeza deve estar se preparando e vai lutar muito por isso, até mesmo porque é uma necessidade, né, do clube. Subir de divisão é algo muito importante para o clube, mas a Ponte Preta, não que a Ponte Preta vai fazer de tudo para o Guarani não subir, mas a Ponte Preta vai fazer de tudo para ganhar o jogo. Esse é o objetivo do derby, né? Não importa, muitas vezes, muitos derbys que eu joguei, a Ponte Preta estava melhor, numa situação melhor no campeonato, e geralmente o time que estava na situação melhor no campeonato tinha mais dificuldade no jogo, né? Tinha que propor mais o jogo, e quando jogava em casa tinha um pouquinho mais de dificuldade. Eu acredito que o Guarani vai ter que correr atrás desse prejuízo, jogando contra a Ponte Preta, de não perder esse jogo para poder subir, e a Ponte Preta vai fazer de tudo para ganhar, primeiramente porque é um derby. E se a Ponte Preta não deixar o Guarani subir, eu tenho certeza que o torcedor vai ficar feliz. Adrianinho, até para fechar a sua participação, até agradecendo,
você aqui na Rádio Bandeirantes mais uma vez. Queria que você falasse sobre esse momento que você vive nos Estados Unidos como treinador, estudando bastante, com a família por aí, dá saudades do Brasil. Ó, Breno, confesso que a gente sente saudade do Brasil, viu? Eu sinto saudade de Campinas, de assistir jogo, de estar envolvido mais com futebol no Brasil. Mas aqui também é muito bom e eu estou envolvido com futebol, né? Trabalho numa academia do Benfica, de Portugal. Treino um time de 17 anos, aqui nos Estados Unidos, uma academia que a gente chama de board school, é onde as crianças eles dormem aqui, moram aqui dentro, 24 horas e treinam todos os dias, né? Somos uma academia aí de alto rendimento, buscando aí encontrar jogadores para servir o Benfica lá em Portugal, vindo aqui dos Estados Unidos. E tô tendo bastante oportunidades de aprender, de crescer, coisa que eu sempre gostei de estudar, entender cada vez mais como funciona esse trabalho, o trabalho de treinador. E eu tendo essa oportunidade de estar lá em Portugal, na academia do Benfica, passando tempo lá, estudando, fazendo meus cursos que eu gosto, é, tenho, tem sido muito gratificante para mim e enriquecedor aí na minha carreira.